Saudações a todos, vamos iniciar mais uma aula dedicada e focada em estudar a mecânica quântica em regime não relativístico. Pois bem, então, dando prosseguimento a mais uma sessão de apresentação de propriedades relativas e associadas à função de onda. Então, aqui recordando, nós falamos durante a última aula sobre esta propriedade da função de onda denominada função, esta propriedade tal que a função de onda quântica é uma função do tipo função de valor único. Aqui numa tradução livre e realizada por mim, quem de fato é uma pessoa que, assim, cujo conhecimento sobre a língua inglesa, no meu caso, tende a zero. Então, mas o que nós encontramos nos livros, em todos os livros, é exatamente a propriedade representada por esta frase, que single valued function. Então, tentei aqui traduzir como função de valor único, e o que é importante é que a função de onda psi é do tipo single valued function, para assegurar, garantir e promover a manutenção e preservação dos aspectos estatísticos relacionados à partícula quântica. E então aqui nós temos um ponto do domínio, né, e um único valor para a função é gerado para um ponto do domínio, de modo que, dado um ponto específico do domínio da função de onda quântica, não haverá, por assim dizer, primeiramente, né, dado um ponto do domínio, existe um único valor para a imagem. E um outro detalhe é que, se nós escolhermos pontos diferentes, né, isso é possível de acontecer, mas nesse caso é possível que haja esta propriedade aqui, né? É possível, não em 100% dos casos, pois pode haver um ponto do domínio onde a probabilidade associada seja, por exemplo, 1% de encontrar partícula quântica naquele ponto por um determinado tempo t fixo, e um outro ponto do domínio onde a probabilidade seja igual. Mas o que essa estrutura está afirmando, então isso aqui seria um caso particular, porém de maneira geral nós precisamos então desconsiderar isso que foi escrito durante a aula anterior e admitir assim, única e exclusivamente, de que, dado um ponto do domínio, esse ponto do domínio apresenta um único valor para a função de onda. Ou seja, não existe a possibilidade de um ponto do domínio apresentar dois valores, pois se eventualmente apresentasse dois ou mais valores, haveria duas ou mais probabilidades associadas à posição da partícula quântica em um determinado instante de tempo t. Vinculado ali, relativo a um ponto em particular. Então, exatamente por isso, ela é função de valor único, pois, dado um ponto do domínio, haverá um único valor para a função de onda associada a esse ponto. Pode haver casos aqui relativos ao que nós escrevemos, em outras palavras, que, dados dois pontos do domínio, dois pontos diferentes do domínio, as funções de onda serão diferentes. Haverão situações assim, porém, poderão haver situações em que dois pontos diferentes do domínio também apresentam o mesmo valor para a função de onda. E isso equivale, então, em última instância, a afirmar que existe o mesmo valor de probabilidade de encontrar partícula em pontos diferentes. Isso é possível? É possível. Então, por isso nós apagamos aqui, para não generalizar, né, não vale para todos os casos, ou seja, uma função de valor único existe tão somente que, dado um valor, um ponto associado ao domínio, existe um único exclusivo ponto para a função. Então, essa sim é a propriedade. A outra, aqui escrita e apagada, ela pode ser válida para alguns casos, mas não é válida de maneira geral para um tipo de função do tipo, para uma função do tipo função de valor único. Muito bem. Então agora vamos apresentar outra propriedade. Então nós fizemos essa observação com relação à aula imediatamente anterior a esta, retirando a última linha, pois a última linha dá a impressão que em todos os casos é assim, e de fato não o é, em alguns casos, em outros não. Então por isso nós retiramos aqui para evitar
erro, então é uma espécie de correção de ajuste aqui do último item associado à última aula. Então agora nós sabemos que a probabilidade máxima aqui é de menos infinito até mais infinito, por exemplo, aqui associada à função de onda. Vamos considerar em uma dimensão, complexo conjugado, e se nós considerarmos todo o espaço em uma dimensão, então nós temos 1 que é igual a 100%. E isso está em concordância com o conceito de probabilidade, tal como aprendido nos cursos de probabilidade, nos cursos sobre matemática estocástica, sobre probabilidade, sobre estatística. Muito bem, então agora vamos considerar um outro caso, um caso em que a função de onda, vamos considerar um caso em que existe uma função de onda, vamos aqui defini-la assim como psi barra, vamos tentar aqui defini-la de outra forma, uma função de onda, consideremos uma função de onda psi barra, de modo que aqui nós podemos calcular a integral de menos infinito até mais infinito, psi barra complexo conjugado multiplicado por psi barra x e t dx. E isso vamos generalizar, considerar que para essa função de onda mais generalizada, o resultado dessa integral é dado por algum valor, nós não sabemos, por exemplo, algum valor, não sei, um valor A, e esse A pode ser reescrito como B elevado a 2, por exemplo. Em geral, um valor no espaço contínuo dos reais pode ser reescrito como outro valor elevado ao expoente 2. Então, como harmonizar, como equilibrar e tornar apropriada essa nova função de onda, psi barra, sabendo que do ponto de vista da probabilidade máxima, quando nós aplicamos a integral de menos infinito a mais infinito, o resultado dessa integral, respeitando as características e as propriedades associadas à probabilidade e à estatística, então isso deve ser igual a 100%. Mas estamos admitindo que existe uma função de onda diferente desta, representada aqui por psi barra, em que essa integral eventualmente seja igual a um número que pertence ao espaço dos reais, e esse número pode ser expresso como esse número A pode ser expresso como B elevado a expoente 2. Então, ainda